O hormônio adrenocorticotrófico, também conhecido como adrenocorticotropina, corticotropina ou simplesmente ACTH, é um hormônio peptídico que ajuda a regular a liberação de hormônios pelas glândulas suprarrenais, localizadas acima dos rins. A secreção de ACTH depende do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. O hipotálamo, localizado na base do cérebro, secreta o hormônio liberador de corticotropina, ou CRH, no sistema porta-hipofisário, uma rede de capilares que liga o hipotálamo à parte anterior da glândula pituitária. Na hipófise anterior, existem muitos tipos diferentes de células, cada uma responsável pela produção de um tipo de hormônio. O hormônio liberador de corticotropina se liga a uma proteína de superfície de um desses tipos de células, chamadas células corticotróficas, e as estimula a liberar a CTH. Dentro das células corticotróficas, o ACTH é sintetizado a partir de uma grande molécula precursora chamada pré-pro-opiomelanocortina ou pré-POMC. A pré-pro-opiomelanocortina possui uma cauda curta chamada peptídeo sinal ou líder, que é clivada para formar a pró-opiomelanocortina ou POMC, e a POMC é então dividida em múltiplos hormônios peptídicos, sendo um deles o ACTH. O ACTH é então armazenado dentro de grânulos nas células corticotróficas, onde aguarda até ser liberado na corrente sanguínea. Normalmente, o ACTH é liberado de forma pulsátil ao longo do dia, atingindo o pico pela manhã, por volta das 6 horas, mas também é secretado em resposta a várias formas de estímulos estressantes. Por exemplo, o hipotálamo percebe quando há hipoglicemia. Em resposta, secreta mais hormônio liberador de corticotropina. Outro exemplo ocorre durante uma infecção, quando citocinas pró-inflamatórias atuam no hipotálamo e na hipófise anterior, causando secreção de ACTH. Quando o ACTH é liberado, ele viaja até as glândulas suprarrenais, localizadas acima de cada rim, e se liga ao receptor de ACTH, também chamado de receptor de melanocortina 2, situado na membrana de suas células-alvo, que são as células adrenocorticais. Cada glândula é composta por uma medula interna, que secreta catecolaminas, e um córtex externo. O córtex adrenal é dividido em 3 zonas, cada uma secretando um hormônio esteroide diferente. A zona mais externa é a zona glomerulosa, que secreta mineralocorticoide. Em seguida vem a zona fasciculada, que secreta glicocorticoides, sendo o cortisol o mais importante. E finalmente a zona reticular, que secreta andrógenos. Voltando ao foco nas células adrenocorticais, o receptor de ACTH é um receptor transmembrana de 7 passagens, o que significa que são proteínas muito longas com uma extremidade que fica fora da célula e se liga ao ACTH. Depois, a proteína, com formato semelhante a uma serpente, entra e sai da membrana celular 7 vezes e finalmente termina no interior da célula. A extremidade da proteína dentro da célula ativa proteínas intracelulares. Quando o ACTH se liga ao receptor de ACTH, ele faz com que as células adrenocorticais liberem hormônios corticosteroides, principalmente glicocorticoides, que têm efeitos anti-inflamatórios e metabólicos, mas também mineralocorticoides, em certa medida, que influenciam o equilíbrio de eletrólitos e fluidos. Os glicocorticoides são uma classe de hormônios esteroides, sendo o cortisol o glicocorticoide mais importante para os seres humanos. Uma vez produzido, o cortisol viaja pela corrente sanguínea e se liga aos receptores de glicocorticoides, que são receptores intracelulares presentes em praticamente todas as células do corpo. O cortisol ajuda a regular tanto a resposta imunológica quanto o metabolismo celular. No que diz respeito à resposta imune, o cortisol promove um estado anti-inflamatório geral, inibindo os 2 principais produtos da inflamação, prostaglandinas e leucotrienos, bem como inibindo a produção de interleucina 2 pelos glóbulos brancos. No tecido adiposo, o cortisol desencadeia a lipólise, que é a quebra de gorduras para obtenção de energia, a qual pode ser utilizada por outras células em todo o corpo. No fígado, promove a gliconeogênese, que é a produção de novas moléculas de glicose, e o aumento do armazenamento de glicogênio. O cortisol também aumenta a resistência à insulina nos tecidos, o que significa que a insulina se torna menos eficaz na entrada da glicose nas células, levando a um aumento nos níveis de glicose no sangue. O aumento do nível de glicose também estimula a liberação de mais insulina. E como isso é semelhante ao que acontece em pessoas com diabetes, esse efeito no cortisol é chamado de diabetogênico. Nos músculos, o cortisol estimula a proteólise, que é a quebra de proteínas em aminoácidos, os quais servem como substratos para a gliconeogênese. O cortisol também desempenha um papel na manutenção dos níveis de pressão arterial, uma vez que regula positivamente os receptores adrenérgicos alfa-1 nos vasos sanguíneos, o que causa vasoconstrição. O cortisol aumenta o desempenho cerebral, o estado de alerta mental e estimula a memória de eventos emocionais, ao mesmo tempo que inibe a recuperação de memórias de longo prazo já armazenadas.
É por isso que, se você mergulhar o braço em água gelada enquanto tenta memorizar um fato, é mais provável que se lembre dele. Mas certamente existem maneiras mais fáceis e confortáveis de memorizar coisas. O cortisol também diminui a formação óssea ao inibir a formação de novo osso pelos osteoblastos, suprimir a absorção de cálcio no intestino e diminuir a produção de colágeno tipo 1, que é fundamental para a nova matriz óssea. O cortisol também inibe os fibroblastos, o que leva a uma cicatrização deficiente de feridas. Como você pode ver, ele afeta todos os sistemas do organismo. Os glicocorticoides estão envolvidos em alguns mecanismos de retroalimentação negativa para controlar a liberação do hormônio adrenocorticotrófico. Em primeiro lugar, os glicocorticoides sinalizam ao hipotálamo para interromper a secreção do hormônio liberador de corticotropina, o que, por sua vez, diminui a secreção do hormônio adrenocorticotrófico pela hipófise anterior. Em segundo lugar, os glicocorticoides enviam sinais diretamente para a hipófise anterior, para interromper a liberação do hormônio adrenocorticotrófico. E, em terceiro lugar, os glicocorticoides também podem inibir as taxas de síntese de pré-pró-opiomelanocortina nas células corticotróficas. Como função secundária, o hormônio adrenocorticotrófico também atua no receptor de melanocortina 1, um receptor transmembrana de 7 passagens responsável pela pigmentação da pele. Mais especificamente, sua ativação faz com que os melanócitos da pele passem a produzir eumelanina, marrom ou preta, em vez de feomelanina, amarela ou vermelha. Por essa razão, indivíduos afetados por doenças caracterizadas pelo excesso de ACTH apresentam bronzeamento da pele.